O cenário do Brasil para os próximos anos ele está super pessimista. Isso se dá pelo aumento crescente das contas públicas do governo, que basicamente ele gasta muito mais do que arrecada, o que isso é péssimo, porque o que vai acontecer nos próximos anos é que a previsão é que o governo continue aumentando os gastos públicos até o ano de 2029, mas ele vai trazer ali alguns cortes, como educação e saúde, que afeta diretamente a população. Isso é péssimo, porque os investidores acabam tirando o capital deles aqui por conta da inflação e por conta do câmbio e colocando lá no exterior. Então, esse vídeo aqui eu vou trazer algumas estratégias que eu vou utilizar e que eu recomendo também que você reflita se isso faz sentido para você, porque eu quero chegar lá no ano de 2027, no ano de 2029, muito melhor do que eu estou hoje. Então, assim, eu não passei por muitas crises no nosso país, porque eu sou de 97, mas o nosso país está o tempo todo aí passando por crises. E esse vídeo aqui, ele é um dos mais importantes do nosso canal, porque ele serve como um alerta. Então não deixa de compartilhar com outras pessoas que são importantes para você, para que elas também apliquem essas estratégias que eu vou compartilhar aqui e elas consigam viver ali esses anos caóticos que a gente vai passar de uma forma mais tranquila. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é muito importante, então, a gente diversificar os nossos investimentos. E aonde, então, aplicar essa diversificação de investimentos? Gente, o dólar é uma moeda muito forte e vocês têm percebido que o real tem perdido o poder de compra. Não é à toa que você está achando tudo mais caro ou que as coisas estão mais difíceis de conseguir conquistar. E isso se dá por conta da desvalorização do nosso real. Parece que a gente compra as coisas aqui no nosso país em real, mas o dólar ele está nos afetando diretamente. Por isso que fica tudo mais caro. Então, equivalente ali 20% do seu patrimônio é interessante que você tenha um investimento em dólar. Eu sei que algumas pessoas vão assistir esse vídeo e já vão falar, putz, não sei sobre esse assunto, então não vou investir. E se você tem medo de investir em dólar, eu vou deixar o meu vídeo aqui com a indicação para você ir lá, acessar, aprender e já diversificar o seu patrimônio. Segundo ponto que eu quero trazer. Pessoal, se a gente está aqui com um cenário que ele é pessimista para os anos de 2027 e 2029, é mais do que essencial, então, a gente fazer uma reserva de emergência consistente, uma reserva de emergência gorda. Então, se fala aí de 6 meses mais ou menos de reserva de emergência. Como o cenário é pessimista para o Brasil para os próximos anos, seria muito importante você construir, então, uma reserva de emergência até de 12 meses. Então, a gente tem aí mais ou menos 1 ano e meio para se preparar, porque em 2027 a gente vai ter as eleições e todo esse cenário acaba se modificando. Então, a gente precisa ter um dinheiro ali guardado para a gente, para nos precaver de qualquer coisa ruim que venha acontecer. Então, você pode aplicar o seu dinheiro em Tesouro Selic ou algum CDB do seu banco, tá? Então é muito importante você construir a reserva de emergência. Se hoje você só tem R$ 100 para guardar, não importa. Use esses R$ 100 mesmos aí para você então tá com esse dinheirinho reservado para você. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é que nesse momento não é a hora de você querer elevar o seu padrão de vida, mas é o momento de você plantar as suas sementes, já se preparando para os anos de 2027 e 2029. Por quê? Eu sei que às vezes a gente sofre muita influência da internet em relação a consumir. Às vezes você já tem o seu filho que está numa escola legal, mas você acaba se comparando às vezes com outros pais e quer colocar a criança numa escola muito mais cara. Isso não é necessário nesse momento, não é necessário você trocar o seu carro por um carro, um SUV nesse momento. Preze por um estilo de vida mais simples e básico e comece a investir o seu dinheiro. A outra coisa que eu tenho que falar para vocês que é super importante é você desenvolver novas habilidades e não ficar
apegado só aí no seu emprego CLT que você ganha de 2 a 3 mil reais. O custo de vida no nosso país, a tendência é que ele aumente cada mês mais. E o nosso salário, ele não consegue acompanhar esse custo de vida. Então, desenvolva novas habilidades. É importante você aí ter mais de uma fonte de renda, porque caso uma venha a falhar, se essa previsão de fato está certa que o nosso país vai colapsar, vai haver muito desemprego, Deus o livre, isso acontece com você, mas aí você já tem outra habilidade desenvolvida e isso pode estar sendo uma fonte de renda que está entrando aí para o seu caixa para você também passar por estes desafios de formas mais tranquila. Então eu peço para que você não ignore esse vídeo, não ignore essas estratégias que eu falei para você. Então presta atenção nesse vídeo e realmente desenha aí o que você vai fazer para se programar para os anos de 2027 e os anos de 2029. Uma coisa é certa, gente, precisamos tirar a nossa dependência do governo, porque o governo não tá dando mais conta, tá? Bom, esse vídeo serviu de alerta para mim, para você. Ele tem um conteúdo riquíssimo de estratégias, então não deixe de compartilhar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai estar ajudando outras pessoas também, tá? Então um beijo.